de hoje é para sensibilizar você para essa dimensão da gestão. Gestão do projeto e do processo de pesquisa, tá bem? É muito importante que vocês pensem nisso. Uma pergunta que você deve fazer, você que é orientando, agora mais para os orientandos do que para os orientadores. Eu penso que estou falando para os dois aqui neste canal, tá? Tanto para os orientadores como para os orientandos, para os orientadores meus colegas, os orientandos também. Embora que eu me considere um orientando, eu procuro orientação nos livros, nos artigos novos, né? O que é que os orientadores esperam dos seus orientandos? É muito importante isso. Eu recomendo esse livro, tá? Eu acho que já existe uma tradução. Eu conheci esse livro há muitos anos atrás. How to Get a PhD, como conseguir um doutorado, mas isso a tradução em português é como fazer um mestrado e fazer um doutorado. E o capítulo 8 e o capítulo 11, capítulo 8 é o que espera os orientadores dos seus orientandos. E o capítulo 11 é o que espera os orientandos dos seus orientadores. Eu recomendo que leiam ambos, seja você orientador ou orientando, tá? Aqui eu só coloquei os tópicos, as sessões, só para chamar a atenção, para quem sabe você gastar algum tempo nisso, tá? É um tempo de amolar o machado. Vocês conhecem essa história do amolar o machado, né? Se vocês não conhecem, comente aí nos comentários que eu prometo contar essa história para vocês do amolar o machado. Então, para cortar lenha, você precisa amolar o machado. Tem uma pequena historinhazinha. Não vou contar a historinha aqui. Se vocês comentarem, eu conto a historinha. Faço um outro vídeo contando a historinha do amolar o machado. Então, o que é que esperam os orientadores? O amolar o machado aqui é estudar um pouco mais sobre gestão de projetos, sobre esse relacionamento orientador-orientando, que é tão importante, tá? Os orientadores esperam que os seus estudantes sejam independentes, tá? Vocês podem ler isso lá no capítulo 8 do livro do Phillips. Só que essa independência aqui não é independência eu vou fazer sozinho. Orientadores não gostam de orientantes que chegam com surpresas do tipo não muito combinada. Independente não é um orientando cheio de surpresas. E muitas vezes surpresas desavisadas, surpresas que não foram combinadas, independentes no sentido de ter a iniciativa de fazer as tarefas combinadas e andar a segunda linha naquela linha orientada, tá? Então, leia um pouquinho sobre isso, é importante vocês entenderem as expectativas dos vossos orientadores. Os orientadores esperam que seus alunos produzam um trabalho escrito que vá para além de um mero rascunho. Saibam, agora eu vou falar aqui de coração para coração. O orientador sabe que você escreveu isso na noite anterior, no dia anterior. Ele pega o texto, ele diz assim, foi escrito de última hora. Sabe? E a gente sente isso, tá? É por isso que é importante ter o tempo de rascunho, ou de gaveta, né? O tempo que você... Antigamente se fazia isso, né? Se datilografava, o texto ficava em papel e literalmente você guardava o texto na gaveta, depois 3 dias depois, no mínimo, né? Abria o texto e relia. E você tinha 2 grandes surpresas. Quando você... E ainda hoje eu tenho. Quando você relê um texto que você escreveu, uau, como ficou bom! Eu realmente sei escrever muito bem. Mas também tem outro, acontece, tá? E acontece sempre. Pode perguntar aos seus orientadores. Quem foi que escreveu esse texto? Está tão ruim, poderia ser muito melhor, não é? Então, é necessário que você... Porque a escrita acadêmica é escrita e reescrita. O ato de escrever na escrita acadêmica é o ato de escrever e reescrever. Entendeu? Então, você precisa se programar. Se você tem uma tarefa para entregar o capítulo 1, para o orientador dar uma lida, quando é que você vai entregar? Então, você vai calcular o tempo de gaveta para você, para dar um colega para ler. Peça para outras pessoas lerem, pessoas que vocês confiam, entende? É gente próxima. Muitas vezes tem gente que tem a sorte, como eu tenho, de ter uma esposa doutora também, e lê o texto e tal, e, poxa vida, vem coisas que você não tinha visto. Porque tem alguns fenômenos aqui cerebrais, né, que acontecem, que muitas vezes você fica pensando que disse, mas você não disse.
né? Estava na sua cabeça, não estava no papel. E outro cérebro acessa aquilo sem os pressupostos que estão no seu cérebro, não entende. Entende? Isso é um dos fenômenos. Tá? Olha, os orientadores esperam ter opiniões regulares, ter reuniões regulares com seus estudantes. É verdade. Eu sei que tem orientadores fujões, tá? Mas eles esperam ter reuniões regulares. O orientando muito sumido, não dá notícia, não tem o que mostrar, fica torcendo que o orientador esqueça dele, etc. Não é bom. Os orientadores, apesar de serem muito ocupados, eles gostam de saber o que é que seus filhos intelectuais, né, estão fazendo, o que é que estão lendo, se tem algum produto para entregar, periodicamente. E eu recomendo aos orientandos terem essas iniciativas, tá? Os orientadores esperam que seus alunos sejam honestos ao falarem da sua evolução. E aqui eu vou olhar de novo para você e dizer, não adianta esconder. Principalmente se o orientador tem 2, 3 anos de experiência, nem precisa de estudo, ele já sabe se você está enrolando. Por favor, não faça isso. É melhor dizer, professor, não consegui ler, não consegui fazer a tal tarefa, tal, que foi combinada, eu prometo, eu estou com dificuldade. Também não fique com desculpas o tempo todo, tá? Seja honesto na sua evolução. Mentira tem perna curta, né? Como se diz. É melhor você ser franco e dizer para o seu orientador qual é o ponto da situação, qual é o ponto da situação. Ser capaz de dizer, olha, eu li isso, foi feito isso não foi feito ainda, isso não foi feito ainda, isso também não. É melhor ser mais honesto sobre toda a sua evolução. Os orientadores esperam que seus estudantes sigam seus conselhos quando eles são solicitados pelo próprio estudante. Veja, não existe coisa mais frustrante para um orientador do que o orientando pedir uma reunião, pedir conselho. Olha, professor, eu faço esse questionário isso. Aí você argumenta, orienta, olha, o seu pressuposto teórico é tal, então você deve fazer assim e tal. Ele sai da sala, tropeça numa pedra, encontra alguém no caminho, lê um artigo e ele faz tudo diferente. Ou seja, a pessoa pediu o conselho, o professor deu, discutiu-se, chegou-se à conclusão que era melhor fazer desta maneira do que daquela, usar a escala psicométrica A do que a B, fazer entrevista em vez de aplicar o questionário, e quando ele saiu, ele, por algum motivo, fez uma coisa diferente, ou uma coisa paralela, não tão diferente, mas meio paralela, e etc. Os orientadores esperam que os seus estudantes sigam seus conselhos, principalmente quando esses conselhos são solicitados pelos próprios estudantes, tá bem? Se você está pensando em fazer uma coisa de forma bem teimosa e vai fazer de qualquer jeito, então nem peça a opinião do orientador, tá? Vá lá e faça, por sua responsabilidade e risco, né? Mas é importante trabalhar em equipe, tá? Ninguém faz ciência sozinho. Os orientadores esperam que seus estudantes se sintam entusiasmados pelo trabalho e que sejam capazes de os surpreender e que sejam divertidos. Surpreender aqui não é com coisas diferentes, tá? Surpreender, você pediu para ele ler 3 artigos e fazer um resumo de 3 artigos. Você encontrou um quarto na mesma linha e você leu na mesma linha. Leu os 3 solicitados e leu um quarto. Aí você surpreendeu o orientador. Entende? Você quer surpreender pela negativa, não lê os 3 artigos que combinado. Olha, esses 3 artigos você deve ler, fazer um fichamento e na próxima reunião trazer um resumo. Porque os orientadores, eu vou dizer para vocês, os orientadores inteligentes, e aí falando para os meus colegas orientadores, eles aprendem com seus orientandos. Os poucos prudentes, não vou dizer inteligentes, todos os orientadores são o máximo, são inteligentíssimos, afinal de contas eles não seriam orientadores, não teriam galgado tudo isso, mas aqueles que são sábios, né, que são espertos, eles aprendem, são humildes o suficiente, aprendem com seus orientandos, tá? Os orientadores esperam que você seja entusiasmado pelo seu trabalho. É importante que você faça o que você gosta de fazer. Ah, mas eu estou fazendo um trabalho que eu não tolero, não vejo a hora de terminar isso,
é um tema que eu não gosto, bem, aí você tem que ser pragmático, é a minha sugestão. Se você está numa pós-graduação, com uma bolsa, fazendo um trabalho que você odeia, então eu tenho uma filosofia para você. Remédio amargo, toma-se de uma vez. Então feche logo essa sessão da sua vida, tá? Faça o que tem que fazer, faça o melhor possível, seja profissional, porque na vida, mesmo fazendo as coisas que a gente gosta, tem sempre partes que a gente aprecia menos, e essas partes que a gente aprecia menos, a gente tem que fazer também, ok?